Fala Orbiter, tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit, e esse é mais um Como Está a Minha Página. E se você acabou de chegar e não sabe do que eu estou falando, eu vou te mostrar aqui na minha tela o que é o Orbit. O Orbit é essa ferramenta incrível de construção de páginas. Com ela você vai construir páginas de conteúdo, páginas para lançamentos, páginas para capturar leads, páginas para vender seus produtos, seus serviços, enfim. Todo tipo de página que você possa precisar para construir um negócio digital de sucesso. E é muito simples de utilizar porque é como se você estivesse brincando com blocos de Lego digitais. Você vai pegar esses blocos pré-prontos, blocos de texto com vídeo, blocos de texto com imagem, blocos de imagem, blocos de depoimentos, os blocos com call to action, enfim, esses blocos pré-prontos que você vai poder empilhar e depois você vai entrar em cada um deles e vai alterar os textos, os fundos, as cores, imagens, links, enfim, deixar com a cara do seu produto, com a cara do seu negócio. Se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, é só acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Assim que você criar uma conta, você vai ter algumas páginas para testar, aprender a usar a ferramenta, colocar a sua página no ar e ter os seus primeiros resultados no mercado digital. E o que é o Como Está Minha Página? O Como Está Minha Página é esse quadro aqui no canal do YouTube do Orbit, onde toda semana a gente analisa páginas criadas pelos nossos assinantes. Então esse é um benefício oferecido exclusivamente aos assinantes dos planos Premium do Orbit Pages. Mas se você acabou de chegar e ainda não teve a oportunidade de se tornar assinante, você também consegue aproveitar esse conteúdo criando paralelos entre a sua própria página e a página analisada. E hoje a página que nós vamos analisar é a página do Lafayette. O Lafayette ele atua no nicho de desenvolvimento pessoal e ele tem esse material aqui sobre controle, gestão do tempo, gestão da sua rotina, controle das suas ações para ter uma vida mais produtiva e mais organizada. Vamos dar uma olhada aqui na página do Lafayette. Então aqui é a primeira dobra, né? Com o e-book Rotina sob Controle, você vai transformar a sua rotina em uma vida leve, produtiva e organizada em poucos dias e sem fórmulas complicadas. De 135 por 12,90. Aqui, né, para causar uma identificação. Aqui ele tem uma abertura de copy. Aqui alguns depoimentos, bem legal. Aqui as 8 partes nas quais são divididas esse e-book. Então ele vai falando um pouco sobre cada ponto. Um resumo. Aqui ele tem a apresentação da oferta, de tudo que ele preparou. Garantia de 7 dias. Quem é o Lafayette. E aqui um CTA final. Legal, Lafayette. Vamos voltar aqui para a sua primeira dobra. O primeiro ponto aqui para mim, Lafayette, é que na sua mensagem principal, eu não vejo necessidade de, com o e-book, rotina sob controle, você vai transformar. Pode ser uma mensagem um pouco mais direta. Então, transforme a sua rotina em uma vida leve, produtiva e organizada em poucos dias, sem fórmulas complicadas. Ser um pouco mais direto pode ajudar um pouco mais a sua mensagem. Um método simples, direto e prático. Um ponto aqui da sua primeira dobra é o contraste. Então, esse texto, por exemplo, você está com um fundo, um cinza mais escurinho. Então, essa letra preta em cima desse fundo, ela não fica tão legal, tá? Olha como a leitura, ela não é tão fluida quanto, por exemplo, aqui é a sua fonte branca. A mesma coisa que o e-book, Rotina sob Controle. Você tem que pensar aqui nos contrastes de cores. Essa é uma cor que ela não se destaca, o preto não se destaca muito em cima do cinza, um cinza mais escuro. Aqui onde você tem essa imagem, ok, rotina, ela está com muito cara de criativo, o criativo que você talvez usou na campanha. Aqui eu usaria mais como se fosse a capa do seu livro, a capa do seu e-book. Então, ter a capinha aqui bonitinha, não sei se a capa é essa aqui, se é uma capa bem simples, talvez você possa fazer um trabalho visual um pouco melhor nela para deixar um pouco mais atrativo. Pensa que, embora a gente tenha um ditado popular que diz para não julgar um livro pela capa, a gente acaba julgando sim o livro pela capa e a gente acaba se atraindo mais por capas mais bonitas. Então, quando a gente está fazendo a nossa oferta, quando a gente está fazendo criativos, página de vendas, a nossa capa, ela ser uma capa bonita e atraente, faz diferença para o nosso potencial leitor. Então eu faria um trabalho visual melhor aqui na sua capa para que você possa ter um mockupzinho mais bonito aqui. Aqui por apenas R$12,90, ok. Botãozinho aqui de eu quero. Ah, legal, tá levando lá para baixo, beleza. Aqui você tem então um bloco mais de identificação, né?
Se você sente isso, né, dias cheios, foco quebrado, trabalho invadindo a vida pessoal, espaço desorganizado. Então, legal, causa essa identificação. Talvez a parte do continue lendo, não sei se é o melhor CTA nesse momento, porque, beleza, causou essa identificação. E aí, eu vou ter mais trabalho de continuar lendo? Talvez um CTA mais direto. Aqui a gente está falando, quando a gente está falando de low ticket, um produto de entrada que não tem uma barreira financeira, a oferta ela precisa ser muito direta, ela precisa ser muito focada em gerar uma resolução e uma ação imediata. A gente não precisa que o nosso cliente fique tomando e racionalizando sobre uma decisão como se ele estivesse adquirindo um produto de 100, 200, 500, R$ 1.000. Não é. Aqui é um produto de R$12,90. A sua mensagem encaixou com o que ele está buscando, ele pode simplesmente clicar no botão e fazer a compra e pronto. Se você respondeu sim para qualquer uma dessas, ou continue lendo, eu não sei se é o ideal. Talvez vou usar o clichê máximo, mas você pode trabalhar melhor a cópia, que é só uma cópia de improviso. Então, se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, este e-book é para você. Clique no botão abaixo para adquirir o seu. Clica no botão, vai rolar a tela direto para cá. Pronto. É um CTA mais focado naquilo que você realmente quer que a pessoa faça, que é adquirir o seu produto. Transforma a sua rotina com o poder da simplicidade, ok? Aqui então você tem uma abertura de copy, ela está meio longa, mas isso não é um problema a princípio. Uma boa abertura de copy vai prender mesmo que ela seja um pouco mais longa. Aqui só novamente a questão do contraste, tá? A leitura ela fica um pouquinho prejudicada, embora pareça ser um pouquinho mais leve do que esse cinza aqui, ainda assim me parece um pouquinho escuro demais para esse contraste. Eu diminuiria um pouquinho mais ainda, tá? Então deixaria um cinzinha mais clarinho, só o suficiente para a gente ver que são dois blocos diferentes. Mas eu faria esse cinzinha mais clarinho. Os depoimentos, ótimo, muito legal que você tem vários depoimentos aqui. É um bom local da sua página para colocar, logo após a abertura de copy, é um local legal. Aqui você tem o que tem dentro do seu livro, né? Então tem os tópicos do que vai ter. Já estou pensando aqui em tráfego, a pessoa vai normalmente entrar pelo celular, esses blocos vão estar um abaixo do outro, então visualmente vai ficar interessante. Eu só mudaria a imagem aqui, tá? O ícone. Aqui é o ícone, eu acho que é até o ícone do Snapchat, esse aqui, se eu não me engano. Eu trocaria esse ícone para ser um íconezinho que tem um pouco mais de relação com cada um desses tópicos. Mesmo que seja uma coisa mais genérica. Às vezes vai ser, por exemplo, um ícone de check, às vezes já vai ser um outro ícone de checklist, ou às vezes é um ícone, por exemplo, de uma caneta. Mas enfim, são elementos visuais que você vai poder diferenciar cada um desses blocos e não usar um íconezinho genérico, que se eu não me engano, esse aqui ainda é o logotipo de uma rede social. Aqui você tem um resumo, eu acho que o resumo está num tamanho ok, poderia ser 1 ou 2 parágrafos menor, mas tá ok nesse tamanho. Só como você fez aqui num bloco de texto com imagem, você poderia aproveitar o espaço, principalmente no desktop, para quem vai ver pelo desktop, para exibir aqui uma imagem. Então tá vendo que tem esse espaço todo livre aqui? Você poderia ter aqui uma imagenzinha que ajudasse a representar. Poderia ser um outro mockup do seu produto. Então você poderia ter, por exemplo, um mockup apenas da capa aqui em cima. A capa como se fosse um livro. E ali embaixo, no resumo, você poderia ter essa mesma capa aplicada numa telinha de tablet e numa telinha de celular. Então você poderia ter visualizações diferentes, explorar um pouco mais visualmente esse produto. Aqui eu fiquei com uma dúvida, porque o que me parece? Me parece que tem tudo para você ter aqui um checkout americano, mas você optou por uma oferta simples. Não é errado, não é certo, não é errado, enfim. Mas o meu ponto é, talvez você tenha uma oportunidade aqui de transformar isso agora em um checkout americano, oferecendo por este valor, né, pelos R$12,90, apenas o e-book, e daí criando uma cópia desse checkout aqui, criando uma variação dele, você vai oferecer, ao invés de como bônus, você vai oferecer como parte de um pacote mais completo. E daí você tem aqui o e-book Rotina sob Controle, e daí você pode ter do lado o kit Rotina sob Controle. E daí no kit Rotina sob Controle, você não vai estar oferecendo como bônus, e sim como parte dele, os
cartões digitais, o checklist, a planilha, o planner. E daí, enquanto o e-book custa R$ 12,90, o kit ele pode custar R$ 29,90, R$ 39,90. Eu acho que R$ 39,90 ou R$ 49,90 seria um bom preço, pensando nas coisas que você tem aqui. Eu começaria com R$ 39,90. Então você teria aqui o e-book R$ 12,90 e o kit R$ 39,90. A pessoa pode adquirir só o e-book, se ela quiser, vai ter essa caixinha aqui, e do lado vai ter uma caixinha onde tem todos esses outros elementos aqui liberados por um valor um pouco maior. Assim você aumenta o seu ticket médio. Vamos dar uma olhada aqui no seu checkout. R$ 12,90, e não tem nenhum order bump. Então é mais um motivo aqui para você usar o checkout americano. Por R$ 12,90, dificilmente você vai ter escala. Porque, a não ser que você tenha uma rede social com muita gente, você vai precisar usar tráfego pago. Quando você for usar tráfego pago, mesmo que você consiga uma campanha num custo excelente, digamos que você consiga um CPM de R$ 10 de um público comprador. Hoje em dia, em tudo que eu vejo no mercado digital, um público comprador a R$ 10, um CPM a R$ 10, é difícil. Não é impossível, mas é difícil. Então vamos dizer que você conseguiu. Significa que você pode, usando R$ 10 de tráfego, chegar a 1.000 pessoas. Se você conseguir que dessas 1.000 pessoas, você vai ter um CTR aí, por exemplo, de 2%. Vamos colocar aí que você conseguiu um criativo que tem um CTR de 3%. Ou seja, 30 pessoas dessas 1.000 vão clicar no seu anúncio e entrar na sua página. Dessas 30 pessoas, você precisaria que pelo menos 2 convertessem, ou seja, você vai precisar que você tenha uma conversão aí de uns 6,6, se eu não me engano, da sua página, para que você possa, a partir de R$ 10 investidos, gerar 2 compras e daí sim você ter, vendendo a R$ 12,90, você ter o lucro. Depois que você descontar a taxa da plataforma, esses R$ 12,90 vão virar 10. Então você vai ter um faturamento mais ou menos de R$ 10 por compra. Se você gastou R$ 10 para exibir para 1.000 pessoas e você fez 2 vendas, então você conseguiu aí um faturamento líquido de R$ 20. Logo você conseguiu ter lucro. Se você tiver essas mesmas 1.000 pessoas, 30 cliques e fizer ao invés de 2, uma venda, que é inclusive algo mais provável, principalmente se você não está com a página e as campanhas otimizadas, você vai ter gasto R$ 10 para exibir esse anúncio e vai faturar R$ 10 e daí você vai ficar ali no 0 a 0. Então a gente está falando aqui de um custo já muito difícil de se alcançar, ou seja, um custo de um público comprador muito difícil de se alcançar e que ainda assim você precisaria de uma taxa de conversão muito boa da sua página para que ela possa começar a te dar lucro vendendo a R$ 12,90. Logo, já que é difícil chegar por esse caminho, a gente precisa tentar chegar por outro. Como que a gente faz? A gente aumenta o nosso ticket médio. De que forma a gente pode aumentar esse ticket médio? A gente pode aumentar o valor do produto? É uma opção. A gente pode colocar produtos de order bump? É uma opção. A gente pode criar um checkout americano tendo uma oferta mais barata e uma oferta mais cara? É uma opção. Existem várias alternativas para você aqui. Agora, este produto a R$ 12,90, dificilmente você vai conseguir ter margem para escala. Dificilmente ele vai dar lucro por si só, quanto mais margem para escala. Então, o meu ponto aqui é, você precisa ter outras alternativas para aumentar esse ticket médio. Uma delas seria simplesmente você transformar isso aqui, deixar apenas o e-book por R$ 12,90 e transformar esse resto aqui num kit mais caro. Outra opção seria você criar outros produtos extras que você vai colocar como order bump e a pessoa no momento do carrinho, ela vai lá e vai poder clicar e aumentar. Então, você tem 5 produtos ali a R$ 10 cada, ao invés de R$ 12,90, a pessoa ela pode gastar até R$ 62,90. E daí sim, a gente está começando a falar de uma margem um pouco melhor. É claro que nem todo mundo vai adquirir, mas aqueles que adquirirem vai aumentar a sua margem. E eu faria essa etapa que eu te falei de transformar isso em um checkout americano, tendo uma oferta um pouquinho mais cara, para aumentar já de cara o seu ticket médio.
E claro, depois na sua esteira você pode ter as próximas etapas. Como você trabalha com desenvolvimento humano, você poderia ter mentorias em grupo, você pode ter curso, você pode ter mentoria individual, consultoria, enfim. Mas esses são os principais pontos para que você possa aumentar o seu ticket médio e aí começar a ter uma campanha que vai te dar margem para escalar. E de resto aqui você tem a sua garantia de 7 dias, tem uma apresentação de quem é você. Você poderia ter ainda, por exemplo, um bloco de FAQ, onde você vai derrubar objeções, vai criar perguntas com as principais objeções e respostas derrubando essas objeções. Mas o principal ponto aqui me parece ser aqueles ajustes anteriores e principalmente aqui na sua própria oferta, um ajuste de precificação. Eu espero que essas dicas tenham ajudado o Lafayette e espero que também tenham ajudado você, que não é o Lafayette, mas está em busca de melhores resultados. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de assinar o canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Toda semana a gente está aqui no canal do YouTube do Orbit, trazendo conteúdo da mais alta relevância para ajudar você a decolar no mercado digital. E se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, não esqueça de acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até mais! Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.